Oração. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois considerarem injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todos os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham será exaltado. Meus irmãos queridos, nosso objetivo nessa noite é terminar o assunto central do Evangelho de Lucas. E algumas coisas vêm à minha cabeça, porque o doutor Lucas, o pesquisador Lucas, o evangelista Lucas, termina a parte central do seu evangelho justamente com a oração, falando da oração. Porque o que ele vai narrar ou descrever a partir do verso 15 até o final do seu evangelho é os momentos finais de Cristo. Seu caminho na via crucis, sua traição, a cruz, o madeiro e a ressurreição. É isso que nós vamos ver. Mas a parte toda do Evangelho de Lucas já foi. 80% desse Evangelho já foi. E nós estamos hoje terminando a parte central desse Evangelho, falando sobre a oração. Deixa eu me perguntar, como está a sua vida de oração? Do sermão passado para esse, melhorou alguma coisa a sua vida de oração? Você orou mais essa semana? Você apresentou a Deus tudo em oração antes de ir para a ação? Você orou. Você pediu sabedoria ao Senhor, você pediu cura ao Senhor, você pediu libertação ao Senhor, você pediu visão, sabedoria, orou por mim, orou pela igreja, orou pelos irmãos que estão viajando. Nós temos irmãos do Nordeste na hora dessa. Nossa irmã Dodô, Maria das Dores, viajou também para o Maranhão, assim como nosso irmão presbítero Paulo está lá em João Pessoa. Você tem orado mais? Os meus irmãos do discipulado, como é que está a vida de vocês de oração? Nós falamos no nosso último encontro sobre a importância de orar de forma correta. Está lembrando aí? De orar de forma certa, de forma correta, de ter intimidade com Deus, de falar com o Senhor, sem esmorecer. Portanto, o sermão passado tratou desse aspecto, mas hoje eu quero terminar a segunda parábola, porque Jesus, ele não quer só que a gente venha orar, mas Jesus quer que nós venhamos ter a atitude correta na mente e no coração. Será que nós estamos orando de forma correta?
Será que a nossa mente, quando se torna ou se toma a falar com Deus em oração, nós fazemos de forma certa, correta, mente e coração? Você é capaz de me responder qual a atitude correta de orar? Como é a nossa atitude correta? Bom, a última preocupação de Lucas com Teófilo no seu evangelho era a oração. Como aqueles homens viam a oração? Gostei muito ao estudar pela terceira vez com os irmãos e lembrar o conceito que o Oco coloca no discipulado. O Oco coloca no discipulado que a oração é o meu ar que respiro. A oração tem que ser natural. A oração ela não pode ser forçada. A oração ela não é dificultosa. Você está respirando, graças a Deus, agora de modo natural, a não ser que você tenha aí um probleminha respiratório, mas nós estamos respirando de forma natural. Ninguém está com um balão, num balão de oxigênio, num cilindro aqui para respirar, mas você está respirando. E assim o Oco diz que a oração é como o ar que nós respiramos, só que a oração é o ar do Espírito Santo, é o ar da nossa alma, de forma natural. Mas o meu objetivo hoje é questionar você. Como você ora? Existem várias formas da gente orar. Tem aquele que está com uma fome tremenda, que ele só pensa naquele prato de macarrão com salsichas transbordantes, galopantes no seu prato, que o rapaz ou a moça nem ora. Eu lembro no seminário que a gente fazia isso algumas vezes, confessando os pecados a vocês. Seminarista não é fácil. Seminarista, ao orar, eles faziam assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas, amém. E já partia para o abraço, já estava comendo. Tem esse tipo de oração. Tem um tipo de oração que a pessoa vai e ora deitado e naquela posição estratégica de defunto, você sabe? Você consegue dormir na estratégia de defunto? Barriga para cima, mão no peito, enche o ar e começa a orar. E o sono vai vir. A pessoa acorda no outro dia com amém. É tipo de orações, é. Como é que você ora? Como é que nós oramos? Tem aquele mais erudito. Eu falava até, não sei onde que eu falava, outro dia, que um presbítero nosso, que ele orava sempre com uma impostação de voz, e era uma reza elegante. Ele era alto mestre, grão-mestre da maçonaria, e geralmente eu peço assim: irmãos, vamos orar, todo mundo fecha os olhos. Você nem fechar mesmo, viu? Fica os olhos abertos não, fecha mesmo, porque quando você fecha os olhos, muitas coisas acontecem. E aquele homem pegava do bolso dele um folheto escrito há anos, era sempre a mesma oração. E um dia eu abri meus olhos, um fechado, outro aberto, e olhei para aquele presbítero meu velho, eloquente, e ele começava assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, amantíssimo Deus. Eu falei: mas por que esse irmão ora sempre dessa forma? Aí eu descobri que ele estava lendo uma oração, era uma oração padronizada. É o erudito. Ele faz uma coisa tão rebuscada, tão bonita, que ele escreve uma oração e coloca no bolso. Vai que aquele dia o pastor, né, porque aqui a gente sorteia algumas pessoas, né? É um sorteio para orar. Vai que naquele dia o pastor me sorteia. Eu estou com a oração, já está no bolso. Mas qual é a atitude certa de orar? Você sabe dizer? É o que nós vamos ver hoje.
é o assunto dessa segunda parábola. E depois eu vou falar porque que Lucas está preocupado com a oração, fechando o seu bloco, tá? Mas antes, você já sabe o que faz agora? Pode fazer. Ora ao Senhor. Senhor, me mostra alguma coisa nova nesse texto. Fala comigo. Eu não sei como você está, mas o Espírito Santo sabe. Como está a sua vida, como você chegou aqui. Peça, Espírito Santo, fala comigo. Senhor, eu quero ler algo diferente na tua palavra. Ministra o meu coração. Deus, nós temos agora a responsabilidade de transmitir o teu recado. Deus, continue falando aos nossos corações de forma diferenciada. Ilumine-nos, ó Deus, para que possamos entender aquilo que o doutor Lucas queria transmitir sobre essa parábola que tu mesmo mencionaste. Queremos, ó Deus, nesse momento, trazer aos nossos pensamentos o impacto que esse texto causou na vida de Teófilo, o impacto que esse texto causou na vida da igreja primitiva, o impacto desse texto na nossa vida hoje, século 21, Senhor. Ó Pai, que nós possamos aplicar esse recado, essa advertência, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. No contexto anterior, a oração, meus irmãos, veja o verso 1, é colocada por Jesus como um dever. Já chegamos a essa conclusão que orar não é uma opção. Eu oro se eu quiser. Eu oro esporadicamente, no início da semana e no fim da semana. Eu oro quando eu estou com o cinto apertado. Eu oro quando estou passando por dificuldade. Não. A oração é um dever de estarmos todos os dias falando com Deus. E mais, a oração, ela precisa ter a chama viva, o seu brilho vivo, a sua motivação de um novo convertido. Você lembra quando você era um novo convertido? A sua alegria de estar na casa do Senhor, a sua alegria de ler a Bíblia, a sua alegria de orar, os seus primeiros momentos na casa do Senhor, como era a sua vida? Havia motivação, havia alegria, havia contentamento, havia júbilo. Mas com o passar do tempo, essa motivação foi diminuindo. E Jesus disse que pode diminuir ao ponto de esmorecer, ser fraquinha, ser inconstante, ser minimizada, ser esporádica na vida do cristão. Eu não sei, meus irmãos, como nós, os cristãos, podem passar um período enorme sem orar. É a mesma coisa que você ter um pai e uma mãe viva, e você não liga para aquele pai, você não liga para aquela mãe, você não se interessa em conversar com eles, você não tem interesse em saber como eles estão, você não pega o seu telefone, não passa uma mensagem, você não vai visitar. De vez em quando é que você se interessa pelos seus pais, e quando a morte chegar, você vai falar assim: poxa, eu poderia ter feito mais, eu fiz tão pouco. O nosso Pai Celestial é um pai que está nos céus. É um Pai que presta atenção. A nossa motivação é estar orando. No contexto anterior, do versículo 1 ao versículo de número 8, vimos que a oração deve ser contínua por causa de algumas razões. Orar sempre, para que a nossa vida seja modificada. Nós oramos não para modificar o Senhor Deus, mas nós oramos para nos modificar, e aprendemos a ter paciência e outras virtudes quando oramos. Nem sempre as nossas orações são respondidas como aquele macarrão instantâneo que você faz, que demora menos de 3 minutos. Você já está comendo o macarrão.
Orações demoram a serem respondidas. Orações aumentam a nossa gratidão quando finalmente recebemos as bênçãos. E por isso tem que ser difícil, porque tudo que é fácil nós não valorizamos. Tudo que vem fácil, vai fácil. Agora, quando você tem esforço, quando você chora, quando você geme, quando você vai aos pés do Senhor, quando essa oração demora, você vai aprender a agradecer. Obrigado, Senhor Deus, essa oração foi respondida, e são anos de oração. Você aprende a ter um coração grato. Você ora porque Deus tem uma bênção muito maior do que a sua petição. Você não sabe pedir, e o Senhor sabe responder. Por isso nós oramos. E por fim nós vimos, irmãos, que as razões que permanecem ou estão em parte fora da esfera da experiência humana provoca a fé. A oração gera fé, gera não expectativas humanas, mas expectativas divinas. Por isso que nós oramos, porque aquilo que é humano você vai no mercado e compra, se você tiver condições. Você vai no médico e busca a cura. Você tem outros recursos para empregar, mas quando você não tem recursos, ou quando os médicos, quando não tem como satisfazer a sua vontade num mercadinho qualquer da vida, você vai ter experiências com o Senhor no mundo espiritual, não no mundo material. E é por isso que nós oramos, sem esmorecer e sem cessar. Mas como deve ser a nossa atitude de oração? Meu resumo nessa noite, meus irmãos, é: Deus manifesta a sua glória sobre os eleitos e os justificados. Então, quando você ora, algo acontece com você, com a sua comunidade, que é a sua igreja, com o local onde você está. Você lembra que quando aquelas pessoas oravam, as células se abriram? Houve uma intervenção sobrenatural. Você lembra que quando o homem mais desobediente, o profeta desobediente chamado Jonas, passou por um processo de oração, no fundo do fundo do fundo, algo acontece com ele. A soberania de Deus e a glória de Deus faz que aquele grande peixe ou coloque no destino que ele tinha que estar desde o primeiro momento, que era Nínive, que era para pregar para aquelas pessoas, porque a conversão daquele povo seria uma conversão em massa. Experiências com Deus de oração manifesta a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Portanto, irmãos, nosso contexto do versículo 9 ao versículo de número 14. Assim uma pessoa deve orar e nunca desistir. Além disso, essa pessoa deve orar com uma correta atitude de mente e de coração. O verso 9 propôs também esta parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos naquilo que nós temos. Nós confiamos naquilo que nós somos. Nós confiamos naquilo que nós adquirimos. Essas pessoas que estavam ali precisariam aprender a confiar em Deus. E quem ora não confia em si mesmo. Quem ora confia em Deus. Essa parábola foi para essas pessoas que confiavam em si mesmo. E há momento na vida da gente que nós estamos confiando em nós mesmos, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa saúde. Sentamos numa cadeira real e começamos a julgar, porque tudo vai bem, o cetro está indo bem, estou bem de saúde, tenho meu trabalho, tenho minha casa, tenho minha saúde, eu não preciso de ninguém, está tudo muito bem.
A autoconfiança em si mesmo é algo que é destrutivo quando há oração. Quando dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus, nós precisamos entender que não estamos nos submetendo àquilo que nós somos, naquilo que nós confiamos, em nós mesmos, mas em Deus. Essa parábola era para aqueles que confiavam em si mesmo, porque consideravam justos e desprezavam os outros. Além dessa autoconfiança, essas pessoas achavam que eram os melhores, eram os dignos de receber as mais ricas bênçãos de Deus, sem reconhecer quem o estava dando. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por isso na nossa atitude, quando oramos ao Senhor, quando recebemos uma bênção, quando recebemos uma resposta, nós achamos que nós merecíamos aquela resposta, por sermos crentes, por sermos presbiterianos. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: ah não, Deus me respondeu porque eu merecia, eu sou um bom crente, sou fiel naquilo que eu faço, sou crente de carteirinha, então eu mereço. Essa parábola, ela vai contra essas pessoas, e ela vai contra o preconceito que muitas vezes nós temos em relação a outros, desprezamos outros. O contexto dessa parábola começa a trabalhar no verso 9, com o perfil do fariseu. Aliás, nós temos razões para duvidar de que Jesus dirigiu essa parábola a um grupo de fariseus, porque o que Jesus estava era ensinando aos seus discípulos. Temos que trazer à memória que Jesus está aqui ensinando no discipulado pessoal aos discípulos. Então, se essa parábola ali não é para os fariseus nem publicanos, Jesus está dizendo para o seu grupo, está falando para Pedro, está falando para João, está falando para Tiago, está falando para Judas, está falando para a equipe, está falando para a igreja, está falando para mim, está falando para você. Jesus está dirigindo isso para nós. Nós acostumamos, irmãos, com a nossa autossubsistência, com a nossa autoconfiança, e achamos que temos alguma coisa, e achamos que podemos alguma coisa, e achamos que podemos decretar, ordenar, exigir, colocar Deus contra a parede, e achamos que Deus é obrigado a me acudir, a me responder, porque eu sou o cara. O sentido claro da declaração de Lucas nesta parábola está vinculado à anterior. E se você lembra, a parábola anterior sobre a oração é de uma viúva perseverante, de uma viúva pobre, de uma viúva que não tinha como subornar o juiz, de uma viúva que vai na insistência ali. E fica bem claro que essas duas parábolas, elas estão correlatas, ligadas entre si. Veja que Jesus emprega essas parábolas para aqueles que confiavam em si mesmo e pensavam que ninguém mais tinha valor. A dúvida que a situação descrita dentro desse contexto, dessa história, não era um exagero, mas um quadro fiel dos erros dos fariseus naquele tempo. As duas parábolas apresentam dois homens, duas orações e dois resultados. Dois homens, duas orações e dois resultados. O verso 10, irmãos: dois homens subiram ao templo. A igreja sempre será chamada casa de oração. A gente vem à igreja para orar. Você, quando chegou aqui, a primeira coisa que você fez foi orar. A igreja é o lugar de oração. Nós estamos juntos na igreja porque aqui é o lugar de oração. Esses homens se dirigiram então para orar.
Subir ao templo para orar, com o propósito de orar. O templo não era usado não somente para os trabalhos religiosos e públicos naquela época, mas para o oferecimento de sacrifícios, para a confissão de pecado, para a ilustração, mas também para as devoções individuais. Você já veio alguma vez dentro dessa casa, dessa igreja, fora de um horário de culto para orar a Deus? Só você e Deus? Você já teve experiência de buscar a Deus dentro da igreja por um problema seu pessoal, sozinhos? Não tinha pastor, não tinha gente, só você e Deus. Quantos já experimentaram isso aqui? Ninguém. Bruno mora aí, se tiver ele tem chave. Se o Bruno não tiver chave aqui, liga para os presbíteros, liga para mim, eu venho aqui abrir essa igreja para você. Só abro a igreja e vou embora. Não é justificativa, mas experimente isso. Em dado momento da minha vida na igreja de Valença, eu morava nos fundos da igreja, eu fiz isso. Eu abri a igreja, daquele tapetão vermelho daquela igreja, joguei os braços assim, deitei no tapete e clamei ao Senhor: Senhor, me mude, Senhor, me mude, mude essa igreja, mude esse povo, Senhor, revela os pecados. Uma igreja de mais de 80 anos, Senhor, por que essa igreja sofre? Por que chove dentro, chove fora? É uma igreja que não há visão de recuperação, de restabelecimento. E fui falando, chorando com Deus. Eu já tinha mais de 8 anos naquela igreja. E chorei aos pés do Senhor. Alguns anos depois, Deus começou a responder aquela oração. Conseguimos recursos do estado do Rio de Janeiro para restaurar aquela igreja. Consertamos os telhados, pintamos a igreja, botamos prédio novo, internet, banheiros novos, uma estrutura de igreja de primeiro mundo. Mas naquele momento, Deus tratou da outra parte da minha oração. Deus começou a tirar gente que estava em pecado. Meninos que tocavam no louvor, que estava vendo pornografia, que estava tendo fornicação, que estava tendo uma vida não condizente, lixo, sujeira no frente do templo. Deus mandou um ladrão entrar na igreja, roubaram tudo. De bateria, guitarra, roubaram tudo, só deixaram um violãozinho, bem velhinho que estava lá. Eles assim: vamos ter dó desse pastor dessa igreja, nós vamos deixar um violãozinho velho. E aquilo que eu falei aqui de manhã cedo, que a quarta marca da igreja é disciplina. Nesse inteirinho que Deus começou a mostrar nojeira no meio da igreja, o conselho começou a disciplinar. Eu fui afastando regente de coral, eu fui afastando baterista, vocalista, e acabou, está tudo em pecado. Mas aquela oração ainda não tinha terminado. Deus, ou o Senhor me muda, ou muda essa igreja. Sabe o que Deus fez? Deus me mudou. E Deus colocou um ponto final naquela igreja. E eu tive que recomeçar meu ministério. Tudo de novo. Numa outra cidade. Numa igreja, irmãos, que não tinha fundos. Fundo da igreja era aquelas lonas de construção preta. Ao lado passava ratos e baratas. Um altarzinho feito de madeira de um irmão abençoado que está lá até hoje. E eu olhava para aquilo e falei assim: quer ter experiência com Deus? Entre na sua casa. Não precisa jogar no chão não. Eu fiz isso porque era um tapete bacana. Senta no seu canto aí. Você tem coragem?
A igreja é lugar de oração. No meu templo subiram 2 homens com o propósito de orar. Quando eu entro no templo, eu tenho que ter o propósito de orar, de falar com Deus, de falar com o Senhor da igreja, de falar como eu amo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que vai me responder. Se eu entro num templo com outro propósito, irmãos, quantas e quantas vezes, nesses 30 anos de ordenado, de ministério que a gente tem, aliás, minha turma estava em festa essa semana, a gente vê pessoas, crentes, que vêm na igreja com outro propósito, vêm na igreja com o propósito de fofocar, vêm na igreja com o propósito de matar, roubar, destruir o sonho dos irmãos, vêm na igreja não para ouvir a palavra, vêm para a igreja para dar um péssimo testemunho, vêm para a igreja e sai pior do que entrou, vêm na igreja e não adora o Deus da igreja, não ora, não se humilha, não vai aos pés do Senhor, não se reconhece que é o maior pecador que está ali. A gente vê pessoas ao longo do tempo perdendo tempo, que não deveria nem vir à igreja, porque quando vem à igreja não vem com o propósito de orar. Eu era bem pequeno, eu não entendia porque o povo da antiga chegava na igreja, a primeira coisa que falava era para o filho: ó, silêncio, vamos orar. Eu lembro que os pastores estimulavam os crentes a chegarem pelo menos 15 minutos antes de começar o culto. Porque com 15 minutos antes você vai escolher o seu lugar, você vai falar com Deus, você vai orar, e no horário certo o pastor vai começar o culto. Mas, irmão, se eu já chego atrasado, se eu já chego cansado, se eu já chego estupefato, eu chego na igreja, eu nem oro. Eu já chego, já está cantando um cântico, eu já chego, já está pregando a palavra, eu não tenho tempo de consultar. Senhor, fale comigo hoje. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu estou aqui com o propósito de orar, de te buscar. Nessa parábola, Jesus revela que o nosso propósito de subir ao templo, de ir ao templo, é para orar. O templo, ele era usado para todas essas devoções individuais, e não surpreende, meus irmãos queridos, que vejamos um fariseu entrando no templo com esse propósito. O fariseu está certo, o publicano está certo. O propósito desses homens foi o propósito para orar. Não é certo então ver que tudo isso acontece em ocasiões regulares de oração. O que é provável agora é observar que o fariseu esperava entrar no templo, já que os componentes dessas seitas dos fariseus eram piedosas, pelo menos é visto com algumas nuances de piedade, são meio crentes. Talvez se você conhece pessoas assim, não é mera semelhança. Nós temos meus crentes hoje. Eu sou um pouco crente, pouquinho crente, só um pouquinho. Talvez um pouquinho hoje, mas lá fora não mais. Talvez domingo que vem mais um pouquinho. E era assim que era os fariseus. Eram meio piedosos. Eles gostavam pelo menos de orar. E eles oravam em lugares onde pudessem serem vistos. E era como um dos seus prazeres, dos seus lazeres favoritos era orar. Orava na praça, orava na rua, orava no ônibus, orava no trem, erguia as mãos para as esquinas. Eles estavam orando. Eles gostavam de fazer isso, era um lazer prediletos. O que é extraordinário, contudo, ver isso é que também entra um coletor, um homem desprezível para os judeus, um homem que extorquia, um homem que cobrava dinheiro
que era talvez alguém parecido com a natureza anterior. Depois, antes de Zaqueu encontrar com o mestre, a sua vida era de um coletor. Então era alguém assim desprezível. Ninguém gostava de um coletor, de um publicano que entrasse também ali. Era um pecador. Então nós tínhamos o fariseu e o pecador. Esse era o reverencial que a gente tinha. Os versos 11 e 12, irmãos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O que é orar? Orar para você mesmo. Como é que nós podemos orar? Dessa maneira. Quando nós oramos vaziamente, quando nossa oração não é uma oração, é um mantra, é um xamã, é algo vazio. O publicano, o fariseu orava dessa forma. A oração que Jesus descreve nessa parábola está aí. Você pode ver, primeiro, ele assume a sua postura com ousadia. Orava em pé, erguia suas mãos, os seus olhos. Isso não era inusitado, todos viam. Nesse caso, o fariseu esperaria exatamente isso, que toda a igreja, toda a congregação que estava ali, visse ele de mãos estendidas e orando e falando. A quem ele se dirige? A sua oração, extremamente falando, ele se dirige a Deus, a Jeová. Portanto, ele diz: ó Deus. É como começa a oração dele. Veja aí, desta forma: ó Deus, graças te dou. Interiormente, aquele homem realmente começa adorando a Deus. Eu lembro de uma pessoa que falava assim: pastor Luiz, saber começar algo é muito importante, mas é muito importante, muito mais importante, saber terminar alguma coisa. Não adianta você começar bem uma dieta se você não vai levar aquela dieta a sério. Não adianta você começar a fazer algo na sua vida se você não vai ter disciplina. Você começa muito bem, mas você termina muito mal. Esse fariseu começa muito bem adorando a Deus. Mas você pode contar aqui, quando ele diz assim: graças te dou, porque não sou como os demais homens, ele dá uma derrapada. A sua oração acabou. Como é que você ora? Eu quero pensar que todos nós que estamos aqui oramos sempre. Mas o meu objetivo nessa parábola hoje é fomentar na nossa mente como nós estamos orando. Como a nossa postura está sendo a nossa postura de oração. Em terceiro lugar, você vê que dentro desse contexto, ele começa comparando com as outras pessoas. Não obstante, ele não se compara com homens verdadeiros devotos, como Samuel, como Simeão, mas com aqueles que são de péssima reputação. Oh Deus, eu não sou como os demais homens. Ele diz: eu não sou um ladrão. Como se não estivesse nesse exato momento roubando a Deus, roubando a honra que é devida a Deus. Tampouco um impostor, uma pessoa desonesta, como ele estivesse defraudando a si mesmo de uma bênção, e nem ainda um adúltero. Bem provavelmente não é uma forma literal, mas esse soberbo fariseu não estava apostando ou não estava apostatando do verdadeiro Deus, e com isso se fazendo culpado do pior de todos os adultérios que existe, que é o adultério contra Deus. Ele queria ser o centro, orava de si para si mesmo. Como era a oração farisaica? Eu podia pesquisar um pouquinho para entender a cabeça desse fariseu. A cabeça
missa, ou a oração farisaica daquele tempo, era composto de uma adoração a Jeová, foi o que ele fez. Ao mesmo tempo, eles começavam a observar a postura deles, numa postura superior, numa casta superior às demais pessoas. É como aquela pessoa que ora e que é cristã e que começa a dizer assim: a minha religião, a minha igreja é superior à sua. A minha igreja, o meu pastor, a minha pastora é um homem de oração, é uma mulher de oração. Se ele orar, vai curar. Se ela orar, a pessoa vai cair. A minha igreja que é a igreja. A minha igreja, né? A igreja dele é superior. Eles colocavam que eles eram superiores aos publicanos, aos demais do tempo de Jesus. E outra coisa, erudição nas suas palavras. Eu já conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não sei orar. Eu tenho vergonha de orar. Eu lembro que no início da minha jornada tinha uma senhorinha que ela era muito tímida. Eu falava para ela assim: a senhora precisa orar. Mas não consigo, pastor. Eu tenho vergonha. Eu fui conversando com aquela senhora. A senhora está conversando comigo? Estou conversando. Então a senhora vai conversar com Deus dessa forma. Foi devagarzinho. Até que um dia ela soltou uma palavra. Depois soltou outra palavra. E eu ensinei para ela que no final ela tinha que dizer: em nome de Jesus. Não há desculpa para nós, irmãos, dizermos que nós sabemos orar, porque a oração é uma conversa com Deus sincera. A oração é uma conversa entre dois amigos que se amam. A oração não precisa de palavras erotistas. Oh, grande, supremo arquiteto do universo, criador, sustentador. Oh, Deus. Meus irmãos falam assim: Deus, tu és tudo. Eu te adoro. Eu não sou nada. Você está vendo como é que essa atitude de falar com Deus é importante? Não é só orar. É a minha atitude. O verso 13. Você tem a história do publicano. Dê uma olhadinha no 13 aí. Leia, por favor, o 13. Ele se põe à distância. Certamente ele está no templo, pois ali onde Deus habita, no templo, num lugar sentido especial, ele precisa desesperadamente de Deus, do amor de Deus, que é perdoador. Mas tendo chegado ao templo, ele se põe à distância, bem longe do santuário, do santo dos santos, onde esse homem estava. Ele se senta envergonhado dos seus pecados, daí envergonhado de si mesmo, e portanto permanece com seus olhos para baixo. Ele continua batendo no seu peito em alta acusação, em desespero, olhando para o pecado, para a dor, para aquilo que estava matando ele, estando numa consciência profunda da presença de Deus. Orar é ter consciência presente da presença profunda de Deus. Portanto, entre no seu quarto, feche a sua porta, fique em silêncio, não fale nada, sinta a presença de Deus. Dessas mesmas profundezas de seu ser, e clama: ó Deus, sê misericordioso para comigo, o pecador. Ele está com a sua vida ardentemente suplicando a Deus para que ele possa ser propício. Ele está faminto, sedento,
por uma grande bênção, saber que a ira de Deus seja removida a seu favor, para que ele possa obter a bênção, o perdão, a misericórdia, a graça do Senhor. Que oração diferente! O fariseu estava pensando somente em si mesmo. Também o coletor se distingue de toda a humanidade, mas de uma maneira inteiramente diferente. Ele não se põe acima dos demais. Ele não diz, por exemplo, ó Deus, te agradeço, porque sou pelo menos melhor do que a maioria dos coletores. Ele não fala nada disso. O que ele ora? Como ele ora? Ele diz, ser propício a mim, pecador. Meus irmãos, o verso 14 e o último versículo, ele seria o coração dessa parábola. Você consegue ver aí? O que Jesus está falando aqui é que os dois vão voltar para casa. Como é que você vai voltar para sua casa essa noite? Depois de ouvir essa parábola, esse sermão, nós vamos voltar para nossa casa. Os dois voltaram para casa. Jesus dá ênfase. E Jesus prossegue e disse, eu lhes digo e assevero, esse homem, ao contrário do outro, significando, obviamente, o fariseu, o coletor, ele volta para sua casa justificado. Doutrina da justificação escancarada para nós aqui. O que nós entendemos? O processo da justificação, que está na ordem de salvação, na ordem dos salutos. Nós precisamos entender que nossa oração só vai ter significância se for mediante Jesus, banhado no sangue do Cordeiro, se nós somos justificados pelo Senhor, porque os nossos pecados são vários, são grandes, são transgressões que cometemos contra o Senhor. O próprio Deus declarou a esse publicano justo, e assim eles sendo justificados aos olhos do Onipotente, o pecado daquele homem fora apagado. Vou chegar até o microfone mais para perto de mim, porque já estou quase sinalizando o final do sermão. Tem alguém aqui nessa noite que não é pecador? Quem que está aqui nessa noite que não, fala devagarzinho para você ouvir direitinho, que o meu negócio ficou ligado ali, para você ouvir direitinho. Quem que está aqui que não tem pecado? Se na sua mente você respondeu assim, é impossível, pastor, nós somos pecadores. Nessa oração, você é o fariseu ou é o publicano? Se você é o publicano, o coletor de impostos, você precisa olhar para ele. E nós precisamos verificar que somente em Cristo Jesus os nossos pecados são justificados. É no sangue dele. Os pecados dos homens são apagados através do sangue de Jesus. Lemos hoje o Salmo 51, a história do Salmo 51, é a vida de Davi, uma vida de pecado, uma vida morta, uma vida apagada. Lemos hoje o versículo lá que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Era a situação daquele homem que estava em pecado, que estava morrendo. Eu não quero saber quais são os seus pecados, eu não quero saber como você está a sua vida, mas eu quero te desafiar a confessá-lo agora. Essa é a atitude de quem ora.
a maior mentira dos crentes é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Deus que está no céu nem é pai do infeliz que está orando. O pai do infeliz é o dinheiro, é a ambição, é a avareza, é o egoísmo. Santificado seja o seu nome. Santificado o meu nome. Antes de Jesus tem que ser o meu nome. Primeiro o meu pirão. Seja feita a tua vontade. Não dá nem para continuar orando. E quando chega na questão dos pecados, aí lascou de vez, porque eu não perdoo ninguém. Eu não perdoo ninguém. Tem alguém aí que você ainda não conseguiu perdoar na sua vida? Por favor, coloque lá. Quando chegar em casa, antes de sair daqui, você vai falar com o Senhor: Senhor, tem gente que eu não perdoei ainda. Tem gente que eu estou com relação cortada. Meu amigo, então sua oração não está sendo ouvida. Sinto muito em lhe falar. Você pode vir para a igreja, jogar no tapete da igreja, não tem nem tapete. Orar aqui segunda, domingo, você vai chorar, você vai orar, mas não vai passar desse teto. Eu vou ter que chegar no seu ombro e dizer assim: pode ir embora para casa, cara. Você já está uma semana orando aí, se Deus não te respondeu ainda. Tem que acabar esse sermão, gente. Deus é todo suficiente em si para si. Pois não precisa das criaturas. Você acha que Deus precisa de mim, da minha existência, daquilo que eu penso, daquilo que eu sou? Não, Deus não precisa de nenhuma das suas criaturas. Ele é Deus. Não deriva dele ou de você a glória dele. Nós que temos a glória do Pai. Não deriva delas a glória alguma, mas somente manifesta a sua glória em nós. E em nós e sobre nós a sua glória é manifestada. A alegria que você tem é que Deus derrama sobre você a glória dele. Mas ele não depende de mim. Ele não depende de você. Geração vai, geração vem, mas a sua palavra permanece para sempre. Nós vamos passar. Se você acha que Deus depende de você, Deus não depende de você. Ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Ele faz a obra dele acontecer. Ele responde as orações conforme ele quer. Mas a minha atitude, irmãos, nessa passagem tem que ser como desse pecador publicano, que ele diz assim: Deus, sê misericordioso para comigo, pecador. Quantas vezes tua oração passa por essa percepção? Quantas vezes? Numa sequência de 1 a 10, suas orações passam por essa percepção? Ou as nossas orações já começam no aspecto da petição? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você não quer nada, porque você é pecador. Essa atitude deve ser reconhecida pelos eleitos e praticada por todos nós. Antes de orar, logo mais, chore pelos seus pecados. Confesse a Deus. Pecado do preconceito, pecado do orgulho, pecado da altivez, pecado do complexo. Você sempre se sentiu o excluído, o vitimizado da sua casa.
Erga os seus olhos para Deus e Senhor, eu confesso que eu tenho sido ultimamente uma pessoa inconstante, incapaz, inconsciente. Senhor, eu confesso o meu pecado, Senhor. O aspecto fundamental dessa parábola, porque Jesus ainda vai pregar para nós essa semana, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos personagens e mais personagens, como eu mencionei, Davi, o coletor que aqui está, o apóstolo Paulo, e todos se unem aqui para atribuir a salvação do início ao fim, a misericórdia do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que nós somos salvos, pelas misericórdias do Senhor que nós temos as respostas, pela misericórdia do Senhor que nós chegamos aqui. O amor a Deus é demonstrado àqueles que não merecem o seu favor. Nós não merecíamos estarmos aqui. Irmãos, falamos tanto esse ano sobre essa questão, estudamos tanto sobre isso. Você é o maior pecador dessa igreja agora, e eu me incluo também. Você é o maior pecador dessa igreja agora. Irmão, se isso não entrando na cabeça da gente, não precisa nem orar. Não precisa nem orar, porque você está orando para você mesmo. A teologia do desprezado publicano era sã. A sua atitude de coração foi a melhor. Tudo isso tem-se origem no próprio Deus. Sol Dei Glória. Você entendeu? Como Calvino coloca, nós somos espelhos a projetar a glória de Deus. É impossível você orar e não sentir a presença de Deus. É impossível você ter uma vida na casa do Senhor por muitos anos e não ter uma experiência para me contar de oração. Uma. O que está acontecendo, irmãos? E você pode orar por motivos especiais, conversão de vidas, orar para que Deus manda trabalhadores para a sua seara. Ele falou isso. Peça ao Pai para mandar trabalhadores para a seara. Então a gente tem que ter uma igreja grande, porque é Deus que manda. Ora para que em 2024 muitas vidas cheguem nessa igreja. Seja você, esse grupo tão lindo que está aqui na igreja não está vazia essa noite. A igreja está bonita. Esse grupo lindo que está aqui nessa noite. Se você pegar um compromisso de orar, Senhor, mande pregadores, mande instrumentistas, mande pastores, mande gente, mande irmão, enche aquela igreja, Senhor. Você vai ver, você pelos olhos da fé, vou desafiar agora, você pelos olhos da fé, você já pode ver as pessoas, as crianças caminhando, entrando por essa porta. Você pode isso. Mas se a nossa igreja não aprender a amar e a perdoar, nada disso vai acontecer. Feche os seus olhos aí. Agora você já sabe que não é só orar, é orar humildemente. E humildade é reconhecer que você é o maior pecador dessa casa. É olhar para dentro de você e perceber que você precisa da graça e da misericórdia do Senhor.
Ó Deus, quem somos nós? Somos pecadores. Se propicia a nós, Senhor. Afaste de nós a tua ira, Deus. Purifica-nos, como falamos da manhã, hoje, como está aqui, Senhor. Processo de purificação, de justificação. É o Senhor que faz. Nós pedimos por esse povo lindo nessa noite. Cada um de nós temos os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo, poderoso para nos purificar de toda a injustiça, Pai. Oramos, ó Deus, para que em 2024 a tua graça seja redobrada sobre todos nós e venhamos aprender a ter uma atitude diferenciada no momento da oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, louvar ao Senhor.